Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Não sei se você sabe, mas sobre direito ao esquecimento. Você sabe que existe isso, direito ao esquecimento? Bom, pois é. Eu já tinha ouvido falar, mas eu realmente vou aprender aqui nesse programa. Quem está aqui com a gente é o Dr. Bruno Félix, é advogado, professor do curso de Direito da Unifil. E, professor Bruno, você já esteve com a gente no programa anterior? Sim. Que nós falamos sobre obsolescência programada. Exatamente. Quem perdeu o programa anterior de obsolescência programada, entra no nosso canal do YouTube, baixa lá. É um programa rápido, 20 minutinhos, você vai assistir, vai ficar tendo ciência e tendo conhecimento sobre um tema interessante. E hoje vamos falar sobre direito ao esquecimento, é isso? Isso. Então já vou te perguntar, o que é? O que é isso? Bom, a gente fala... Como é que acontece esse direito ao esquecimento? Esqueci. Como é que funciona? Brincadeira. Quando a gente fala em direito ao esquecimento, é no seguinte sentido, Danilo. Hoje, com a internet, a nossa noção de privacidade mudou muito. Então, antigamente, as pessoas ficavam sabendo de algo a seu respeito, ou porque você realmente contava, ou porque ouviam no boca a boca. Hoje, que é a melhor propaganda de todas? Exatamente, ou a pior. Né? Pior, é verdade. Só que hoje nós temos informações a nosso respeito que ficam registradas de forma indelével e contínua na internet. Qualquer um de nós, se você jogar o nome de alguém no Google, você pode achar informações sobre essas pessoas. Eu sempre busco lá, o que está falando. Exatamente, justamente isso. E essas informações podem ser tanto informações neutras, que não tem nada nem positivo nem negativo a seu respeito, pode ser coisas que te enaltecem, coisas boas. E aí, quando se torna problema? De duas formas. Ou quando traz informações particulares suas, que você não necessariamente desejava ver ser tornadas públicas, de repente numeração de documentos, endereço, esse tipo de coisa. Ou pior ainda, quando trazem alguma notícia ruim a seu respeito, uma notícia que te denigre, uma notícia que te traz algum problema. Mesmo que verdadeira, ruim, ou pode ser até mentirosa. Exatamente, pior ainda. Pior ainda. E aí que a gente fala em direito ao esquecimento. Quando a gente fala direito ao esquecimento eu gostaria que fossem suprimidas dos bancos de dados públicos, né, notícias a meu respeito. E aí que surge a discussão. Existe esse direito ou não, né? Entendi. Então, o direito ao esquecimento seria a possibilidade de você deletar essa informação que foi divulgada. Exatamente. Ou seja, para que as pessoas, uma hora, esqueçam disso. Mas aqui no Brasil a gente fala que o pessoal tem memória curta, principalmente ano político, né? Sim, pois é. Esse ano vocês vão votar, nós temos que ter memória boa, estudar bem os nossos candidatos. Especialmente para o legislativo. A gente acaba esquecendo bastante. A gente tem ainda não dado muita importância, mas talvez seja os mais importantes. Quem vota, as legislações, enfim, né? Isso. A gente às vezes esquece. Mas, enfim, então é a possibilidade interessante. No caso de uma informação ruim a respeito da pessoa... Ou particular, privada, que você não desejaria que fosse divulgada. Né? Tá. E aí o seguinte, todos têm esse direito? Como é que funciona isso? Então, há algumas situações que não há nada na lei, né, também, que diga respeito a isso. Então, o que nós temos são entendimentos de casos que foram levados ao judiciário, entendimentos jurisprudenciais. Então a legislação em si ela é omissa, sobre especificamente quanto ao direito ao esquecimento ainda é omissa. Né? A jurisprudência que tem avaliado. A primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte, nós estamos falando de alguém que é uma pessoa pública, vamos dizer, uma pessoa já famosa, uma pessoa notória, ou estamos falando de alguém que não tem essa notoriedade? Então, se vai haver o direito ao esquecimento ou não, já parte dessa diferenciação. Né? Segundo ponto, qual é a natureza dessa informação que está se buscando que seja deletada? É um dado particular seu, por exemplo, vamos partir até de uma hipótese um pouco extrema, né? Divulgaram na internet os seus extratos bancários, por exemplo, né? Que é algo, inclusive, que existe legislação própria de sigilo bancário. Tudo bem, aí de fato realmente o direito vai te socorrer no sentido de haver uma determinação judicial para que essa informação seja removida do lugar público onde está. De repente Google, redes sociais, algum site, algo do tipo. Por outro lado, se sai uma notícia a seu respeito e essa notícia é verdadeira, né? O que se entende hoje é que então que não há o direito dessa notícia, o seu direito é que essa notícia seja suprimida. Se for verdadeira, você não tem o direito ao esquecimento. Não vai haver. Ainda que seja ruim? Ainda que seja ruim. Porque se não fosse assim, né,
dos inúmeros escândalos de corrupção que já foram apurados no Brasil, né? A gente ia acabar protegendo pessoas Exatamente. que praticam ilegalidades, atos, enfim. Uma outra situação é algo do tipo, de repente, faz-se uma acusação pública a uma pessoa da prática de algum crime, isso sai nos noticiários, nos sites de notícias, posteriormente se comprova num processo judicial que aquela pessoa efetivamente era inocente, né? Aí sim, por exemplo, ela vai ter o direito a pedir que as notícias que saíram lá atrás da acusação... Mas é porque judicialmente foi comprovado que aquela notícia não era verdadeira. Então, na verdade, é interessante isso. Então, na verdade, o direito de esquecimento vai ser para situações justificáveis, ou seja, Exatamente. que realmente a pessoa foi acometida de algo injusto. Exatamente. Porque se é uma notícia verdadeira e que aconteceu e que né, não tem o que fazer. Sim. Inclusive tem que estar aí para as pessoas lembrarem. Sim, não, ou então, eventualmente, numa divulgação que não tem nada a ver com você, mas você acabou se envolvendo na divulgação, de repente, numa reportagem jornalística, onde houve uma filmagem que vai ficar disponibilizada no site da emissora, de repente você foi ali, inadvertidamente filmaram você numa situação constrangedora. Entendi. Né? Então você pode pedir a supressão. Porque ali você não tem nada a ver com a história. Exatamente, mas fica a sua imagem vinculada a uma situação constrangedora. Entendi. Entendeu? Então é algo que, na verdade, a pessoa vítima vai ter que analisar a situação para conseguir. E aí a questão não sei se dá para responder nesse bloco, mas a pessoa consegue buscar, ela tem que buscar um advogado, ela consegue essa retirada, esse cancelamento através de uma ação judicial ou ela consegue por vias administrativas? A gente sempre recomenda que se tente antes a via administrativa. Tá. Né? Existem alguns veículos, aí, por exemplo, o próprio Google tem um mecanismo lá de você solicitar a remoção. Né? Você solicita, eles analisam se realmente é algo constrangedor ou algo ali tem informações privadas. A própria rede que divulga aquilo eles mesmos podem fazer a remoção. Interessante. Tá? Existem mecanismos para isso. Se não for possível, aí sim pode ser pedido por via judicial. Aí a via judicial resolveria o problema e determinaria a retirada do conteúdo. Se o juiz entendesse que exatamente. era injusto. Não, muito interessante. E nós vamos fazer o nosso intervalinho, mas não saia daí, a gente volta já com mais questões sobre direito ao esquecimento. Fique com a gente, não saia daí. Olá, eu sou a Cacau Rodrigues, chefe de cozinha e apresentadora do Almanac da Cacau. Uma delícia de programa de gastronomia, onde você vai conhecer um pouquinho da minha história e aprender a preparar deliciosos pratos. Acesse a nossa programação pelo nosso site utv.tv.br ou pelo nosso aplicativo. O TV mais perto de você. Perdeu algum dos nossos programas ou quer rever alguma matéria? Acesse o nosso canal no YouTube e veja quando quiser. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na UTV. UTV mais perto de você. O ponto tão querido dos londrinenses, carinhosamente batizado como Estádio do Café, é, na verdade, o Estádio Comendador Jaci Scaffi, localizado na zona norte de Londrina. Pertence à prefeitura e diz a história que foi construído às pressas para elevar o Londrina Esporte Clube à elite do futebol brasileiro nos anos 70. Foi projetado em formato de ferradura, com abertura para a cidade e capacidade para mais de 30 mil pessoas.
Já foi palco de grandes espetáculos na modalidade e hoje o estádio oficial para Jogos do Tubarão, passando por diversas melhorias. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre direito ao esquecimento. Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no nosso canal do YouTube, baixa e assiste. Nós falamos o que é direito ao esquecimento, enfim, questões interessantes sobre quando que ocorre, quando que é necessário você utilizar disso para eventualmente conseguir deletar dados, né, até por força judicial, de redes sociais que denigrem a tua imagem, né? Quem está aqui com a gente esclarecendo essas dúvidas é o professor Dr. Bruno Félix, é professor de Direito da Unifil. Professor Bruno, nós terminamos o bloco anterior falando sobre a questão de como que pode ser feita a retirada. Isso, né? isso. Incluíram meus dados ou alguma informação que me denigre, né, e é injusta, né? E aí eu posso, na própria rede social ali, se eu busquei no Google, eu posso pedir para o próprio Google, né, para que eles excluam, ou, se não conseguir, através de uma ação judicial. Isso. Né? E aí o juiz determina a retirada daquela informação. A questão é, se eu fui na rede social, fui lá, por exemplo, no Google, que é o site de pesquisa que mais é mais utilizado, tentei, não me respondeu, ou demorou a responder, ou está demorando a responder, e aquela informação está me gerando um constrangimento e tal, vou ingressar com a ação judicial para retirada. É possível alguma indenização nesse sentido para a vítima, no caso a pessoa que teve a informação e tenha esse direito ao esquecimento? Sim, é possível. Já houve alguns casos, né? Houve alguns casos, inclusive, onde não só a solicitação administrativa demorou, mas mesmo ela foi negada. Sim. Tá? Existem casos aí já documentados, onde a pessoa solicita a uma rede social, a um Google, um Facebook, um Instagram, denuncia uma publicação como sendo abusiva. A rede social, então, se nega a fazer essa remoção e depois, judicialmente, a pessoa consegue não só uma ordem judicial para que seja feita a remoção, né, mas também tanto a rede que divulgou quanto o responsável, eventualmente, pela publicação, né, que sejam condenados a indenizar essa pessoa pelos danos morais causados. Né? E aí pode ter dano moral material, mas mais dano moral ainda. Mais dano moral pelo constrangimento, pelo abalo à sua imagem pública. E todo mundo tem garantido pela Constituição Federal o direito a uma honra, a uma boa imagem. Todo mundo tem direito pelo menos, a não ser difamado publicamente. Né? Porque aí, na verdade, é uma proteção, como se diz, dos direitos da personalidade, né? direitos fundamentais, direitos da personalidade. Né? E essas indenizações, como é que a jurisprudência, quanto que é dado isso? O que o juiz considera para condenar ou não, e quanto, como é que ele avalia o valor de indenização? Certo. Porque a gente pode ter pessoas de baixa renda, pessoas de classe C, B, A, enfim, que todos possam ter esse tipo de problema, né? Igual você falou, às vezes você, enfim, tem uma notícia lá e a seu respeito, mesmo que você não seja uma pessoa conhecida, o juiz, será que você tem direito a isso? É uma coisa que está te incomodando, né? É injusto, provavelmente o juiz determina a retirada, mas quanto que você vai ter de indenização? Como é que fica essa questão? A questão da fixação do valor de indenização de dano moral é sempre uma tormenta, é sempre um problema muito complicado. Não existem critérios muito objetivos, né? Não existe critério objetivo, não existe uma tabela de dano moral. O direito do trabalho existe, mas está sendo discutida a constitucionalidade disso. Pois é. Mas, de maneira geral, você tem que levar em conta uma série o juiz vai levar em consideração uma série de aspectos a serem analisados, né? Então, o primeiro ponto, normalmente, que é analisado, qual o alcance
dessa notícia que foi veiculada a seu respeito de forma, vamos dizer, indevida. Vamos dar exemplo. Foi uma coisa que atingiu ali um grupo de 50, 100 amigos seus só? Ou foi algo que de repente saiu em nível nacional, numa grande rede de TV em horário nobre, por exemplo, que o país inteiro ficou sabendo? É lógico que numa situação vexatória que você é exposto, que atinge apenas um pequeno grupo de amigos, a publicidade, o grau de publicidade é muito menor do que você ter o país inteiro realmente ficar sabendo de algo negativo a seu respeito. Então isso influencia já no valor da indenização. Segundo, no direito brasileiro, a indenização ela tem a finalidade de reparação de danos, ela não tem a finalidade precípua de punir o ofensor, vamos dizer assim. Quem praticou o ato injusto ali. E há uma preocupação muito grande do seguinte sentido: a indenização não pode servir também para aumento patrimonial. Ah, tá. Não pode gerar enriquecimento ilícito. Não pode gerar enriquecimento. Fazer com que a pessoa enriqueça com aquela indenização. Sim. Então, uma coisa, por exemplo, é você pegar, vamos dizer assim, uma pessoa que tenha, vamos dizer, 19 anos de idade, mal começou a trabalhar, não tem patrimônio próprio, né? E de repente essa pessoa ser agraciada aí com uma indenização de 200, 300 mil reais, por exemplo. Isso vai significar enriquecimento, vai significar aumento patrimonial. Outra coisa é você chegar para alguém que de repente, um grande empresário ou algo do tipo, o cara que já tem um patrimônio de milhões e conceder esse cara uma indenização de 5 mil reais também, que aí já ficaria algo que até que estimula a violação de direitos, né? Então é sempre um problema sério na hora de fixar esses valores. Então, na verdade, o juiz vai ter que avaliar todos esses critérios. Sim. E isso vai pesar. E, obviamente, um juiz pode avaliar de um jeito e outro juiz, no mesmo caso, às vezes com uma pessoa do mesmo nível, patamar, enfim, avaliar de outro. Sim. E aí as cortes superiores vão ser acionadas, né? Através de recursos. E tem um outro aspecto também. Tem algum valor meio que assim, mínimo, máximo que as cortes... Olha, eu já vi situações em histórico de jurisprudência aí que vão de 5 mil até em torno de... Já vi situações de 200, 250 mil reais por uso indevido de imagem, situações vexatórias, mas aí esses valores mais altos estamos falando aí de celebridades de nível nacional. Sim. Mas uma pessoa comum, assim, varia mais ou menos de 5 a 10, 20 mil reais? 5 a 10 até 20, mais ou menos. Não muito mais que isso. Um outro aspecto a ser analisado também na hora de fixar o valor, eu estava quase esquecendo, é se há comprovação efetiva de que houve um abalo, que a pessoa sofreu um abalo, que houve consequências para ela, não só se sentir constrangido. Mero de sabor. Sim. Existem situações que a gente sabe, de repente publica-se uma notícia negativa a seu respeito, isso pode trazer consequências como separação conjugal, perda de emprego, realmente situações que se concretizam. Não de sabor, né? Exatamente. Tá. Isso pode ser analisado também. E para se precaver é a gente, de vez em quando, acessar as redes sociais, ir lá no Google, jogar o nosso nome, ver o que está aparecendo. Sempre bom procurar o próprio nome no Google, pra gente, né? nos mecanismos de busca das redes sociais, né? Pra gente saber. Inclusive fazer isso assim, coloca o seu nome entre aspas no mecanismo de busca, que ele busca pela expressão toda. Entendi. Né? É sempre bom, periodicamente, dar uma verificada para ver se não está aparecendo nada. Eu não digo nem nada negativo a seu respeito, mas informações que sejam privadas, particulares, numeração de documentos, esse tipo de coisa. Professor, mais uma vez obrigado. Obrigado, Danilo. Nós vamos gravar mais um outro programa ainda. Certo. O outro vai ser bem interessante também, é sobre questão de ascendente e descendente, envolve direito de família, vai ser bem bacana. Então continue na nossa programação, nós vamos continuar aqui com o professor Bruno para fazer mais um programa para você inédito. E não sai daí, antes de a gente encerrar, eu quero te lembrar que nós temos pós-graduação na Unifil. Não esqueça que se você for fazer uma pós-graduação em Direito, venha para a Unifil. Nós temos na área de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Civil, Processo Civil, Penal, Processo Penal, Imobiliário, Notarial, Perícias Judiciais, ou seja, um leque de opções na área do Direito. Vamos ter contratos. Venha para a Unifil, você já conhece a qualidade, o preço que cabe no seu bolso. E, o contato está aqui, liga lá para a gente. Vem fazer uma pós na Unifil. Obrigado pela tua audiência, fique com Deus, até mais.